Vai dar tudo certo. E agora a gente vai conversar com o Tiago Barreto, que é fisioterapeuta, e o Tiago tem acompanhado pacientes de Covid-19, e a gente está reunindo aqui os profissionais de saúde dessa linha de frente, que são tão importantes em todos os momentos, né? Desde o diagnóstico, em cada momento da doença você precisa de um profissional diferente, às vezes você precisa de todos ao mesmo tempo, a equipe tem que ser uma equipe multiprofissional, mas a gente tem a presença e a participação do fisioterapeuta cada vez mais importante num cenário de complicações respiratórias e da necessidade de reabilitação respiratória, e aí que entram os fisioterapeutas, além de outras situações. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, então eu queria que você contasse um pouco para a gente como está sendo essa sua experiência como profissional nessa pandemia. A gente vem atuando aí na pandemia, na linha de frente da pandemia de Covid-19, desde o início, desde o ano passado. Já temos um ano aí de muito trabalho, né? E, enfim, o fisioterapeuta sempre esteve inserido no ambiente de terapia intensiva, né? No manejo do paciente crítico. A maioria da população não tinha ideia do que o fisioterapeuta no ambiente de terapia intensiva fazia, um fisioterapeuta hospitalar fazia. Eu acho que no contexto da pandemia, a fisioterapia tomou um papel de destaque aí no manejo desse perfil de paciente crítico, né? No paciente que entra em insuficiência respiratória grave, que evolui como o paciente da Covid-19 evolui. Enfim, o fisioterapeuta, ele atua desde da atenção primária, no acolhimento, no planejamento de ações, no rastreamento de pacientes que evoluem com agravamento da doença, né? A gente avalia frequência respiratória, sinais vitais, identifica se esse paciente está evoluindo com gravidade e toma as medidas que forem necessárias para que esse paciente, para reverter uma possível insuficiência respiratória, né? No contexto hospitalar, o que a gente tem feito na atenção a esse paciente, tanto na UTI como no ambiente clínico, o manejo de ventilação não invasiva, de oxigênio terapia. A gente vê a situação no Brasil da falta de oxigênio, né? Dos pacientes que têm necessidade de oxigênio, muita gente com oxigênio, comprando oxigênio para usar em casa. Enfim, a fisioterapia participa no gerenciamento dessa oxigênio terapia, que é a terapia por oferta de oxigênio, né? E uma frase que eu me lembrei agora, que na vida tudo em excesso faz mal, né? Menos o conhecimento. E oxigênio em excesso também faz mal. Então, o fisioterapeuta é o profissional que gerencia o manejo desse oxigênio. Ele avalia a necessidade do paciente e oferta a quantidade de oxigênio que esse paciente precisa. Oxigênio em excesso, ele pode aumentar o processo inflamatório. Então, ele tem que ser ajustado conforme a necessidade do paciente. Eu acredito que muita gente ouviu falar da ventilação não invasiva, a VNI, né? Que é um suporte ventilatório manejado por nós fisioterapeutas para dar assistência ao paciente que está evoluindo com a insuficiência respiratória e que tem o objetivo de evitar que esse paciente seja entubado, né? Que passe para um suporte de ventilação invasiva. Então, O preventivo, né? Desculpa, Tiago, te cortar. Então, existe um trabalho preventivo e depois também existe esse trabalho que é do suporte. Uma coisa me chamou a atenção aí, quando você disse que tem gente comprando oxigênio para usar em casa. Isso são pacientes que recebem alta e eles ficam com sequelas respiratórias, é isso? Também. Alguns pacientes saem com sequelas respiratórias e precisam de uso de oxigênio domiciliar até atingirem uma saturação, que é a oxigenação, a gente afere pelo o oxímetro de pulso, a saturação periférica de oxigênio alvo para ele.
Esses pacientes que saem do hospital com o uso de oxigênio, eles precisam ser reabilitados ainda em casa para que venham a ser desmamados desse oxigênio. Mas tem muita gente ainda na doença, sem evoluir para de forma grave, mas que por medo, né, por medo de precisar de oxigênio, aluga concentradores de oxigênio, compra cilindros de oxigênio. A gente vivencia isso porque eu também dou assistência domiciliar. Então, tem muitos pacientes que, por medo de evoluírem para uma insuficiência respiratória, por medo de não encontrarem vaga em hospital, compram oxigênio para ficar em casa. Isso não é recomendado. Oxigênio é um gás, oxigênio hospitalar é um gás medicinal. Ele tem que ser ofertado na quantidade certa, acompanhado por um profissional, né? O que tem, Cíntia, de evidência científica é que oxigênio em excesso, ofertado em excesso por longos períodos de tempo, ele pode aumentar a inflamação pulmonar, ele pode causar fibrose pulmonar. Então, tem que ser usado na medida certa. Entendi. Além da questão respiratória, existem também pacientes que não conseguem se movimentar, né? Não conseguem movimentar os braços, tem gente com dificuldade de caminhar, e nesse momento também a fisioterapia, ela é importante nessa reabilitação, né? Você mandou até fotos para a gente também. Sim. Eu mandei alguns da fisioterapia fazendo a reabilitação precoce. O fisioterapeuta, então, ele atua na atenção primária, no paciente que não evoluiu para a gravidade ainda, evitando uma possível intubação. Como eu falava, o fisioterapeuta, ele maneja a ventilação não invasiva. É papel do fisioterapeuta indicar e contraindicar. A ventilação não invasiva, assim como a oxigenoterapia, se feita num paciente que não tem mais indicação, ele pode levar a maior comprometimento pulmonar e inflamação desse pulmão. No paciente que evolui para intubação, um paciente que todo esse suporte que foi dado antes não teve sucesso, o fisioterapeuta participa desde a intubação, né, ao manejo do ventilador mecânico, tá? Ajuste para que esse paciente fique o mais acomodado possível no ventilador mecânico, e parte da equipe multiprofissional de manejo desse paciente crítico. Cíntia, o paciente crítico, o paciente que evolui com gravidade, que está sedado, que está numa síndrome inflamatória, esse paciente, em 7 dias, e tem estudo que mostra isso, ele perde até 25% de massa muscular. Normalmente, esse paciente que foi sedado, o neuromuscular, é um paciente que está em ventilação mecânica, ele sai muito fraco. Então, e aí eu falo com muita paixão sobre isso, porque a mobilização precoce do paciente crítico, eu trabalho com isso desde o início da minha canal. O fisioterapeuta é o profissional fundamental para mobilizar e evitar os efeitos do imobilismo. Veja bem, o paciente crítico na unidade de terapia intensiva, e principalmente o paciente com Covid, ele vai passar, em média, 3 semanas restrito ao leito. Então, se esse paciente tem indicação de ser mobilizado, cabe a mim, como fisioterapeuta, envolver a minha equipe multiprofissional para que esse paciente saia do leito. E aí, nós fazemos testes, avaliações funcionais, exames, e tiramos esse paciente do leito para poltrona. Vocês mostraram aí algumas fotos do paciente numa prancha ortostática, que é uma máquina que fica com o paciente em pé para simular o paciente de pé, diminuir os efeitos do imobilismo. Foi mostrado também uma imagem do paciente sendo eletroestimulado. A gente usa um recurso terapêutico para eletroestimular o músculo desse paciente e promover uma contração involuntária. E essa contração mantém esse músculo forte, né? Essa foto aí que foi mostrada agora há pouco, esse paciente fazendo um ciclo ergometria, uma bicicleta. Um paciente já mostrou uma imagem do paciente num guincho, né? Aquele paciente que já passou pela fase grave, mas não consegue ficar de pé e nem andar sozinho. A gente usa um guincho, suspende esse paciente e caminha com ele no posto de enfermagem,
e ele volta a andar aos poucos, né, ganhando força, ganhando status funcional. O fisioterapeuta tem um papel fundamental na reabilitação desse paciente, para que esse paciente saia o menos grave possível e volte à vida, né? A gente devolve, eu digo muito que o fisioterapeuta devolve o paciente à vida, à sua vida. Além de tudo isso, nós fazemos exames, né? Foi mostrado alguns exames que a gente faz dentro do ambiente de terapia intensiva. A ventilometria para medir volumes pulmonares, um exame de manovacometria para medir a força da musculatura respiratória e decidir se o paciente precisa fazer fortalecimento muscular ou não. Todos esses exames são fundamentais na hora de extubar. A gente falou da intubação, né? E na hora de extubar o paciente, tirar o tubo e para que o paciente respire sem a ajuda de aparelhos, o fisioterapeuta tem papel fundamental, porque é ele que faz os testes funcionais para saber se o paciente tem condições de respirar sem a ajuda do aparelho. A gente faz testes, exames e define com a equipe que esse paciente tem condição de sair e esse paciente é extubado. No paciente com COVID, devido à gravidade desse paciente, normalmente ele sai com muitas sequelas, tá? Lesões por pressão, a atrofia muscular, encurtamentos musculares, e todos esses recursos que as fotos mostraram são recursos terapêuticos que a gente usa tanto no ambiente de terapia intensiva, dentro da UTI, como nas enfermarias pós-Covid. O paciente pós-Covid é um paciente que sai bastante sequelado. E a gente dá essa assistência ainda no hospital, e vocês mostraram algumas imagens, como também no domicílio, devolvendo o paciente às suas atividades básicas da vida diária. Nós fazemos esses testes, essas avaliações e damos esse suporte em todas as fases da evolução desse paciente. Tá certo. Tiago, olha, muito obrigada pela participação. Foi bom que a gente ficou conhecendo melhor sobre a atuação da fisioterapia e também da relevância desses profissionais, né, no tratamento dos pacientes em UTI e depois no acompanhamento deles. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, Cíntia. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece.